Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2021, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema tão importante. O tema é: a minha graça te basta. Com base no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10, né? E eu quero convidar os amados a participar dessa live, né? Abre o teu coração para a palavra que nós vamos trazer hoje. No domingo nós vamos dar a terceira parte desse tema, e vai ser um culto especial, onde nós vamos estar ali trazendo nossas primícias, né? Trazendo nossos alimentos, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho tão lindo que a nossa igreja realiza há mais de 20 anos, de apoio às ONGs e apoio às famílias e agências missionárias. E eu quero convidar os amados nesse momento a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Antes, quero mandar um abraço especial aqui para o meu sogrão, o seu Justino, que está aí em casa aí assistindo. Um abraço, seu Justino. E o tio Firmino, o irmão do seu Justino com 88 anos e o tio Firmino com 93 anos. Olha só, hein? Lúcido, e os dois firmes na fé com Jesus Cristo. Coisa linda. Um abraço para eles. E a minha cunhadinha aí, a Ivete, e a outra cunhadinha, a Nega, que estão em casa aí, Deus abençoe. E a minha esposinha querida que está participando aí. Conosco aqui está o André, meu filho, na filmagem, e a Regiane nas libras. Fora o Tiago aqui, o filho da Regiane, participando conosco. Um grande abraço para minha mãe querida. Eu sei que o Espírito Santo tem te fortalecido a cada dia, tem te ajudado. A senhora é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que ama muito a Jesus, que conhece a palavra. Um abraço a toda a minha família, aos meus irmãos amados da IHM. Vamos orar. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, quero aqui nessa noite entrar na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade. E eu quero aqui colocar essa live diante do Senhor, pedindo ao Pai Celeste que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos passar juntos, que a tua palavra seja revelada a cada coração. Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê, Senhor, ousadia, unção. Abençoa grandemente, Pai, ó Deus glorioso, e que cada um que está assistindo seja edificado, seja fortalecido e abençoado. Espírito Santo, confirma a tua palavra. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte, essa mensagem que o Senhor me deu, ela é dividida em 3 partes. A primeira eu dei agora terça-feira, dia 23. Hoje eu vou dar a segunda parte e domingo a terceira. Eu quero só revisar, recapitular o que a gente deu a primeira parte na terça-feira, dia 23. Nós começamos com o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Eu vou ler novamente. O apóstolo Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Paulo diz, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Veja bem, como nós falamos, antes de nós fazermos algumas considerações sobre essa poderosa declaração, minha graça te basta, isso nós vamos fazer domingo no culto, às 5 da tarde, eu quero ressaltar aqui o que nós falamos terça-feira. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6 que esses momentos difíceis, ele diz o dia mau, né? Todos nós temos o dia mau. Momento de dificuldade, momento de tribulação, perseguição. E quando nós enfrentamos esses momentos, né, nossa fé, nossa confiança em Deus, ela é desafiada, ela é provada. E o nosso emocional, ele se sente abalado, né? Inclusive, o próprio Senhor Jesus, em João 16:33, ele diz, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele deixa claro, neste mundo vocês vão ter aflições. Em João 15:19 ele diz, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes do mundo eu vos escolhi, por isso é que o mundo vos aborrece. Não é fácil ser um cristão autêntico, fiel, obediente a Deus nesse mundo, nessa sociedade. Não é fácil. Por isso que nós somos afligidos, o mundo nos aborrece. Também Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Veja que Jesus, né, ele faz alguns alertas para nós. Não que a gente esteja aí desamparado, abandonado por Deus, mas o fato de sermos um cristão e termos um compromisso de imitar a Cristo e obedecer a palavra, por si só, nós passamos por momentos difíceis. O apóstolo Paulo também diz a respeito disso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 18, ele faz uma declaração dramática. Olha, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aí ele vai discorrendo esse assunto, né? E ele fala, levando no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ele também diz em 2 Coríntios 7:5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, combates por fora, temores por dentro. Preste atenção, lutas por fora, temores por dentro. Em 2 Timóteo 3:12, ele também faz um alerta, o apóstolo Paulo. Também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições, né? Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida comprometida com a palavra, com os princípios da palavra, fique sabendo, você vai ser perseguido, não é? Ele também, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 7, ele pinta um retrato exato, claro, do tempo atual que nós estamos vivendo. Ele diz, olha, saiba, porém, que nos últimos tempos, os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos perto, próximos do arrebatamento. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Aí ele fala, os homens serão egoístas, arrogantes, soberbos, desobedientes, ingratos,
né? Amantes de si mesmo, blasfemadores, né? E nós estamos enfrentando esses momentos, situações que desafiam a nossa confiança em Deus e abalam o nosso emocional. É essa pandemia terrível, né, que tem matado milhões de pessoas no mundo, no nosso país aí, quantas pessoas já perderam a vida e quantos outros estão aí dentro das UTIs lutando pela vida. Tudo isso nos aflige, abala o nosso emocional, mortes, corrupção, desemprego, fome, terremotos, guerras, violência, tentações de todos os tipos, perseguições, angústias. Paulo deixou claro, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Todo cristão, né, ele enfrenta 3 inimigos na sua vida. O primeiro, nós falamos, é o maligno, né? E embora Satanás tenha sido derrotado, despojado e reduzido a nada por Jesus, conforme Paulo declara em Efésios, ele ainda está atuando na terra. E ele trabalha usando 3 armas contra a nossa alma: a mentira, o sofisma, né, raciocínio falso, as emoções negativas e sugestões malignas, com o intuito de nos enganar, enfraquecer a nossa fé, nos oprimir e nos manipular para que nós, né, quebremos os princípios da palavra e geramos uma autodestruição na nossa vida. Outro inimigo que a gente tem que lutar todo dia, conforme Paulo declara em Gálatas 5, do 16 ao 26, e Romanos 7, do 7 ao 25, é a nossa carne. A Bíblia é clara, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então nós lutamos todo dia contra a nossa carne. Terceiro inimigo que nós lutamos é contra o mundo. Essa sociedade que jaz no maligno. A Bíblia diz, Jesus diz, o mundo, essa sociedade que vive fora da influência de Deus, ela jaz no maligno. E o Senhor Jesus diz em João 14:30, Satanás é o príncipe deste mundo. João 16 também, 33. Ele é o príncipe deste mundo. Então, veja, nós temos que lutar contra esses 3 inimigos. E somente com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós é que a gente vai conseguir vencer esses inimigos, permanecer inabaláveis na fé e focados no cumprimento do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Inclusive, eu parei aqui, né? Inclusive eu quero dar agora continuidade, quero pedir para você abrir tua Bíblia agora, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Eu amo esse texto. Aqui nesse texto, na verdade, é um alvo que a gente tem que estabelecer para a nossa vida. Você sabe que a nossa vida aqui, a nossa vida terrena, ela é muito curta. Ela é curta. A Bíblia diz, olha, o máximo que uma pessoa pode viver é 70 anos. Os mais fortes chegam a 80. Aí ele diz, e o que passar disso é enfado e canseira. Entendeu? Embora que para morrer basta estar vivo. Quantas pessoas morrem com 20, 30, 50, 60? Nossa vida é uma vida curta. E a gente só tem uma vida para conhecer e cumprir o plano e o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, já idoso, né? Eu não sei quantos anos ele tinha aqui, vou pesquisar, na próxima eu falo. Ele escreve para Timóteo, né, sua última carta, e ele faz uma declaração extraordinária. E para mim é uma inspiração. E nós temos que nos espelhar no apóstolo Paulo. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele diz assim, quanto a mim,
estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está em Roma, preso, numa prisão domiciliar, ficou 2 anos ali, e ele pôde receber muita gente ali, ele pregou o evangelho, ele ganhou muitas almas ali, fortaleceu a igreja em Roma, deu instruções, né? E ele sabia que o tempo da morte dele, o tempo do martírio dele estava próximo. E ele diz, né, o tempo da minha partida é chegado. Aí ele faz uma declaração extraordinária, né? Ele diz assim: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, completei a minha carreira ou a minha corrida, e eu tenho a certeza que a coroa da justiça está reservada para mim, preparada para mim pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que naquele dia me dará. Glória a Deus, não somente a mim, mas a todos os que amam a Ele e cumprem o seu propósito. Isso é lindo, né? Então Paulo deixa claro aqui, entendeu? Que apesar de tudo que ele enfrentou, de lutas, perseguições, traições, tribulações, ele diz: eu combati o bom combate da fé, eu guardei firme a minha fé em Deus, completei a carreira que Deus me entregou, o plano e o propósito que Ele me entregou, eu cumpri fielmente, né? Não deixei nada para trás, e agora eu tenho certeza que há uma coroa, há um prêmio, há um galardão me esperando no céu. Que coisa linda, né? Que oxalá todos nós possamos um dia, né, fazer essa declaração. No dia que Deus nos levar, a gente antes possa fazer essa mesma declaração. Tem muita gente partindo para a eternidade sem antes, nem ao menos, conhecer o plano de Deus, quanto mais cumpri-lo. Entendeu? Então, né, esse homem é uma inspiração para nós, né? Agora, hoje eu quero dar continuidade a essa ministração. Nós estamos falando sobre dia mau, perseguição, momentos de dificuldade, tribulação, para que a gente possa chegar depois lá no texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, do 7 ao 12, onde Jesus diz: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Hoje eu quero passar para você o seguinte: eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar grandemente. E essa palavra aqui não é uma palavra que a gente busca pronta na internet, sabe? Não, isso aqui é fruto de mais de 30 anos de experiência. São 34 anos de experiência, 30 só de ministério, né? Então eu quero passar para você o seguinte: o que ocorre conosco, principalmente com a nossa alma, diante de uma tribulação, diante de um momento de dificuldade, né? Nós vamos falar sobre isso agora, para a gente entender o que ocorre, né? Antes, porém, eu queria chamar a sua atenção com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos falar primeiro da nossa constituição. Você aprender isso vai te ajudar muito em relação à fé. Sabe? Nós precisamos conhecer a nós mesmos como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Deus nos criou um ser trino. Com o nosso espírito, nós nos relacionamos com o mundo espiritual, com Deus na dimensão espiritual. Com a nossa alma, e a alma está dividida em mente, intelecto, emoções e vontade, nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, com o próximo. E com o nosso corpo, os 5 órgãos do sentido, visão, olfato, paladar, tato e audição,
nós nos relacionamos com o mundo físico, com o mundo da matéria, né? Em decorrência, preste muita atenção, em decorrência do novo nascimento, o Espírito Santo habita em nosso espírito, ele habita em nossos corações, a fim de nos guiar a toda a verdade, fortalecer a nossa fé. Inclusive, a fé, ela é gerada e edificada pelo entendimento da palavra de Deus em nosso espírito recriado, pela vida e a natureza de Deus. Satanás, ele não tem acesso ao nosso espírito recriado, pois é a habitação do Espírito Santo. Portanto, ele ataca a nossa alma a fim de nos enganar, enfraquecer a nossa fé, nos oprimir e manipular, controlar a nossa vontade. Então, os ataques do inimigo são contra a nossa alma. O inimigo ataca a nossa mente, ele ataca nossas emoções e ele ataca a nossa vontade. E o intuito dele são 4. Nos enganar com suas mentiras, sofismas, raciocínios falsos, enfraquecer a nossa fé, nos oprimir, emocionalmente dizendo, e manipular a nossa vontade. Entendeu? Então, quando nós enfrentamos tribulações e perseguições, existem 3 efeitos na nossa alma. 3 efeitos quando a gente está enfrentando tribulações e perseguições. O primeiro efeito, né? Nossas mentes são atacadas com pensamentos negativos, pessimistas. E qual é o intuito do inimigo? Confundir nossa mente, nos enganar, confundir nossos pensamentos. Pode ver, toda vez que você atravessa um momento difícil, toda vez que você atravessa um momento de dificuldade, a primeira coisa que acontece, tua mente é atacada com pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas. E o intuito do diabo com essa sofisma, com esse raciocínio falso, é enganar, é confundir, entendeu? Esse é o primeiro efeito que acontece. Nossa mente ela fica confusa, perturbada se a gente não vigiar. O segundo efeito, né? Nossas emoções são atacadas com sentimentos negativos, tais como medo, ansiedade, angústia, desânimo. Né? Todos nós já sentimos esses 4 sentimentos. Quem já não sentiu medo? Quem já não sentiu ansiedade? Quem já não se sentiu angustiado? Quem já não se sentiu desanimado? E tudo isso tem um único objetivo: nos oprimir, nos perturbar, para nos levar à depressão e ao suicídio. E infelizmente, devido a essa pandemia, e mais os outros problemas que já estão presentes no mundo, em decorrência do pecado, muitas pessoas chegam a esse ponto de tirar a própria vida. Veja que tristeza. A vida é um dom de Deus, é uma dádiva divina, é tão bom viver. Enquanto muitos lutam pela vida, outros tiram a própria vida. De tanta opressão, de tanta perturbação emocional. O terceiro efeito que ocorre com a nossa alma, quando a gente está enfrentando momentos de dificuldade, é a nossa vontade. Ela é atacada com sugestões malignas, a fim de nos induzir a tomar decisões erradas, contrárias à vontade de Deus. O intuito do diabo, preste atenção, em atacar a nossa mente com pensamentos confusos, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos mentirosos,
atacar nossas emoções com medo, ansiedade, tristeza, angústia, depressão. E é porque ele quer manipular, controlar a nossa vontade, né? E Paulo chama o controle da mente, mais o controle das emoções, mais o controle da vontade, ele chama isso de fortaleza. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. Ele chama isso de fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma prisão. É uma prisão espiritual que ocorre na nossa alma. A prisão, ela é caracterizada pelo controle dos pensamentos, das emoções e da vontade, né? A pessoa acha que ela é livre. A pessoa acha que ela não tem problema nenhum, né? Mas ela está dentro de uma prisão. Ela está dentro de uma fortaleza, entendeu? Sendo controlada, sendo manipulada por Satanás. Isso é muito triste, muito triste. E Satanás, uma outra estratégia do diabo, ele ataca a nossa alma em ocasiões oportunas. Ou seja, o que é uma ocasião oportuna? Quando a gente está passando por tribulação, passando por momentos de adversidade, de dificuldade. Por exemplo, uma enfermidade, né? A perda de um ente querido, um desemprego, uma crise financeira, entendeu? Um conflito no casamento, problema com os filhos, né? Quando você está passando por esses momentos de dificuldade, Satanás é um covarde, ele é um oportunista. Aí ele ataca a tua alma, ele ataca a mente com pensamentos negativos, confusos, pessimistas, mentirosos. Ele ataca as emoções com sentimentos terríveis. Ele ataca a vontade com sugestões malignas nos momentos de tribulação e de angústia, porque isso vai potencializar suas setas inflamadas contra a nossa alma, dificultando a nossa defesa, dificultando a nossa resistência. Então, moral da história, o que precisa acontecer? Nós precisamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo e com as instruções da palavra de Deus, todos nós precisamos aprender, gerenciar nossas mentes. O Salomão diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, sobre tudo que se deve proteger, proteja seus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida, ou são eles que controlam a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por isso que ele também diz em Filipenses 4:8, tudo que é bom, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem valor, seja isso que ocupe o teu pensamento. Nisto pensai, né? Nós temos que levar cativo todo o pensamento à obediência na palavra, entendeu? Precisamos aprender a gerenciar nossas emoções também, né? Você não pode impedir que o medo venha. Você não pode impedir que a angústia venha. Você não pode impedir que a ansiedade venha. Porém, você tem totais condições, com a ajuda do Espírito Santo, de não deixar esses sentimentos negativos, de não deixar essas emoções negativas controlar você, te dominar, te controlar. Você tem que resistir a esses sentimentos. Você tem que expulsar esses sentimentos, né? E nós vamos explicar tudo isso domingo. Domingo nós vamos explicar como é que a gente faz isso, como que a gente faz, né? E temos que gerenciar também a nossa vontade, entendeu? Nós não podemos impedir que Satanás lance sugestões. O inimigo pode sugestionar a nossa vontade, ele pode lançar sugestões, mas nós não somos obrigados, né, a aceitar a sugestão do diabo. Ele pode oferecer o prato, mas não pode nos obrigar a comer dele, entendeu? Então, a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, Tiago 4,7, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Por isso, meus amados, esse ensinamento que nós vamos dar domingo, que é a terceira parte, minha graça te basta, é fundamental para que você possa, nesses momentos de dificuldade, nesses dias maus, você aprenda a firmar a sua mente na palavra de Deus. Desfrutar do amor de Deus, que lança fora todo medo, da paz de Cristo, que excede a todo entendimento e que guarda a nossa mente e o nosso coração, do gozo do Espírito Santo, que é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e receber a unção do Espírito, que quebra todo jugo. Então, eu quero aqui que você medite em tudo isso que você ouviu hoje, e que você possa aprender mais com o Espírito Santo, tá bom? E eu quero te lançar um convite antes de orar. Domingo às 5 da tarde, nós vamos nos reunir aqui para adorar a Cristo, termos comunhão uns com os outros e receber a palavra. Lógico que a gente está usando todo o cuidado, usando máscara, álcool gel, distanciamento, para a gente vigiar com essa pandemia, da contaminação do Covid, mas graças a Deus a gente pode nos reunir e vamos estar juntos aprendendo mais da palavra, tendo comunhão. E caso você não possa estar presente aqui na reunião, você pode assistir da sua casa pela nossa página IHM no Facebook, tá bom? Às 5 da tarde. E depois ela fica disponível na nossa página, tá bom? Deus abençoe a todos e eu quero orar pela sua vida agora. Abre o teu coração, tá bom? Una a tua fé com a minha, estende a sua mão, Senhor, eu quero orar por você, te abençoar. Receba pela fé. Pai celestial, Pai querido, Pai glorioso, eu quero aqui te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a Tua palavra. E eu sei que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Pai, o Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir. Pai, fortalece cada um, Senhor. Derrama do Teu amor, derrama da Tua unção, derrama do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma esta palavra. Senhor, Tu conhece o problema que cada um está enfrentando, a luta que cada um está enfrentando. Nesta hora, Pai, entra com a Tua provisão, abre portas de emprego. Senhor, socorre o Teu povo, cura os enfermos, liberta os cativos, derrama do Teu amor, derrama da Sua paz e da alegria do Espírito Santo, Pai. Fortalece cada um, Pai. Senhor, manifesta o Teu poder. Nós oramos por cada um e profetizamos as Tuas bênçãos, os Teus milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de quinta-feira na paz de Cristo. Uma maravilhosa sexta-feira, um fim de semana abençoado. E se Deus permitir, domingo às 5 da tarde estaremos juntos aqui. Vamos trazer os nossos alimentos, vamos trazer nossos dízimos e ofertas, vamos continuar o nosso trabalho de sustento missionário no campo, sustento das clínicas, das famílias. Vamos servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Deus abençoe a todos.